Boa tarde, estamos aqui mais uma vez na continuação do nosso podcast, um podcast que pretende dar a conhecer militantes do Chega no Distrito de Braga a todos os militantes, a todos os simpatizantes, a todas as pessoas que acompanham a política, e dar-nos a conhecer é também mostrar as nossas ideias e mostrar aquilo que nós pretendemos para o Distrito, para o país, e é esse o propósito destes podcasts, que procuramos entrevistar pessoas que fazem parte do Chega, que dão um contributo para o Chega e que credibilizam o Chega todos os dias na sua atividade. Hoje temos connosco o Dr. Domingos Ferreira. O Dr. Domingos Ferreira é docente universitário, escritor, já vai no seu terceiro livro, romance, mas um romance muito alicerçado em realidades vividas pelo professor, e também uma pessoa conhecida em Braga, na cidade de Braga, uma pessoa carismática da cidade de Braga. Muito bem-vindo, Dr. Domingos, obrigado por ter aceito o nosso convite, e eu começava por lhe lançar um desafio, que era falar um bocado do seu percurso profissional até hoje. Muito bem, Paulo, muito obrigado pelas suas simpáticas palavras, agradeço o convite também já agora, e, bom, não tenho muito para dizer sobre o meu percurso bem, eu fui um estudante. Se o Dr. Domingos não tem muito para dizer, imagino muitas das outras pessoas. Fui um estudante universitário aplicado, quando acabei a licenciatura. Comecei logo a trabalhar, quando estava a estudar já estava a dar aulas no ensino secundário. Depois fiquei na Universidade de Minho a dar aulas, fiz o meu mestrado, o meu doutoramento. Depois fui convidado a ir para a Universidade de Nova Lisboa, e a seguir, onde eu estive a dar disciplinas ligadas à área da economia e afins, e depois, ao fim de alguns anos, fui convidado a ir para a Universidade do Texas, em Austin, nos Estados Unidos. As disciplinas que estava eram muito política económica, economia política, era muito à volta disso. Sim, muito à volta disso. Entretanto, fui para lá com a família, tivemos lá bastantes anos, e depois voltamos, e voltei outra vez à Universidade de Nova Lisboa. Muito antes, ainda antes de ter doutoramento, também tive a minha experiência empresarial. Eu abri uma empresa que já na altura faturava cerca de... Na altura, a preço atual seria à volta de 1 milhão de euros, mas na altura seria 700, 800 mil euros ano. E depois, que foi uma experiência riquíssima, mas optei pela vida académica. Portanto, nesta vida académica chegou a cruzar-se com o André Ventura. Foi na Universidade de Nova Lisboa, que ele pertencia ao Departamento de Direito, eu pertencia ao Departamento de Comunicação, e cruzávamos com alguma frequência e havia uma empatia entre nós. Eu gostava imenso, conhecia na televisão, quando ele fazia lá um programa sobre desporto, e depois começámos a conversar nos corredores, e ouvi imediatamente uma empatia. E o que é que me fez, isso será um bocadinho mais à frente, obviamente, mas o facto de ter aderido ao Partido Chega tem muito a ver com o André Ventura. Eu tinha e tenho uma boa opinião sobre ele, um homem sério, cristalino, muito simpático, um homem extremamente inteligente, e quando ele apareceu como projeto, esse projeto naturalmente atraiu-me. Eu deixava essa parte para mais para a frente. Gostava que falasse um bocado das tuas experiências nos Estados Unidos, e depois é uma pessoa que também esteve em vários países da Europa. Sim, pertenceu a organizações em que esteve em trabalho em vários países da Europa. Quando estava nos Estados Unidos, uma experiência já me esqueci. Muito engraçada, que acho que as pessoas... Quando eu estava nos Estados Unidos, fui convidado aí também para a National Taiwan University, que fica em Taipei, portanto do outro lado, em Taiwan, no outro lado do globo, onde também fui para lá, tive lá algum tempo. Voltei e estive lá, foi uma experiência. Ora bem, os Estados Unidos foi uma experiência fantástica, é um país fantástico. A universidade é uma universidade enorme, com cerca de 80 mil alunos,
é uma das melhores, está no top da área de comunicação, é number one, portanto está no primeiro lugar, ou estava, agora já não sei, já não tenho acompanhado, e foi uma experiência riquíssima, porque os Estados Unidos de facto ainda continua a ser o país das oportunidades, é um país dinâmico, onde os empresários são acarinhados, onde o empreendedorismo é acarinhado. Eu inclusive lá fiz parte da Câmara de Comércio americana, onde eu ia lá muitas vezes, e via a dinâmica deles, o apoio ao investimento, aos jovens empresários. Como é que esse apoio se materializa? A própria universidade tem estruturas, ao contrário do que acontece em Portugal, e essa é uma luta que eu tenho tido ao longo da minha vida, é que nós estamos aqui a formar alunos para trabalhar por conta de outrem. Eu tive sempre estas lutas, sempre no Conselho Científico, sempre disse, temos que começar a preparar os alunos para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho não quer dizer que se vá a trabalhar por conta de outrem, mas essa é um bocadinho esta mentalidade portuguesa. Nós temos que ter um patrono, temos que trabalhar. Ora, nos Estados Unidos não é bem assim. Nos Estados Unidos, eu até vejo isto com alguma graça, que só os losers é que querem trabalhar por conta de outrem. Os winners querem criar os seus próprios postos de trabalho. Eu dou-lhe uma estatística muito interessante, que isto exemplifica muito bem. Os Estados Unidos têm cerca de 80 milhões de alunos no ensino superior. Mais coisa, menos coisa, não sei agora os últimos anos. Cerca de 20% dos alunos criam as suas próprias empresas. Destes 20%, nós estamos a falar de muitas... Mas também há uma grande diferença que temos que ter em conta, que o mercado financeiro, ou seja, a banca, nos Estados Unidos é uma banca muito vocacionada para o investimento. Paulo, em Portugal não há bancos de investimento. Exatamente, isso é verdade. Eu já lá vou chegar. Bom, até os nossos bancos estão retrógrados, completamente conservadores nesse aspecto. E então o que é que acontece? Destes 20% de alunos, dos tais 80 milhões de alunos, vão criar as suas próprias empresas. 2% dos alunos vão ter sucesso. Os outros 8 não vão ter, mas vão tentar a segunda vez e a terceira, e cerca desses mais 10% vão ter sucesso. Ou seja, nos Estados Unidos, todos os dias há milhares de empresas a serem formadas. Agora, a questão, vamos chegar aí, que é importante. A própria universidade, além do sistema de ensino é orientado para que os alunos criem os seus próprios postos de trabalho, a própria universidade tem infraestruturas nesse apoio. Tem, por exemplo, ninho de empresas. Vou dar um exemplo, na Universidade de Texas tem um edifício que é o IC Square, porque é um edifício que tem 20 ou 30 andares, uma coisa enorme, com milhares de metros quadrados, em que estão lá milhares de alunos a criar as suas próprias empresas. E a universidade apoia, dá-lhes a logística, proporciona-lhes, sem que eles paguem nada. Dá-lhes o papel, dá-lhes os gabinetes. E depois há coworking também entre os alunos. E o que é que acontece? Como é que a universidade depois vai pagar isso? Quando os alunos têm pernas para andar, quando as empresas têm pernas para andar, eles saem e continuam. E dão uma percentagem relativamente baixa à universidade apenas para pagar aquele tempo que eles lá estiveram. Portanto, há um caso muito curioso, um jovem de 23 anos, na altura, hoje já é bem mais velho, que desenvolveu uma aplicação que vendeu à Texas Instruments por 150 milhões de dólares. Portanto, ele foi trabalhar para a Texas Instruments, que curiosamente também tem lá instalações em Austin, e teve lá alguns anos, depois voltou outra vez à IC Square, porque dizia que não queria trabalhar com ninguém e queria continuar a fazer aquilo que estava a fazer antes. Trabalho. Mas não é só, eles não têm só os níveis de empresas, têm a Câmara de Comércio Interno, a Câmara de Comércio Americana, também tem, portanto, onde estão os maiores empresários americanos, no chapter de Austin tem lá grandes empresários, em que os alunos da universidade e outras pessoas que não sejam alunos da universidade vão lá propor os seus projetos, que é sujeito, obviamente, a uma seriação, a uma seleção, e aqueles projetos têm pernas para andar, então o aluno ou a pessoa em causa vai lá, expõe tudo o que tem a expor, depois explica, e depois vai passando uma série digamos, de filtros, até que aparecem pessoas que estão, na maior parte das vezes, aparecem empresários que estão, e os empresários estão muito disponíveis. É uma coisa curiosa, e aqui bate, e não, mais apoios para a criação de novas empresas. Mas no que toca aqui ao caso da banca, que o Paulo falou muito bem, a banca é muito mais aberta, é muito mais proativa no apoio às startups.
Mas isto passa por quê? Passa pela cultura. O americano é um homem aberto, é um homem empreendedor, é um homem... nós temos que ver que a gênese da imigração para a América eram aventureiros europeus, Sim. que foram para lá, homens que arriscam, homens que vão. E tudo isso reflete-se na cultura deles. Aqui não, é tudo... Para já somos um país pobre, temos que a gente perceber isso, não é? Isso seria uma outra conversa. Portanto, não há infraestruturas, as pessoas são muito conservadoras, só querem investir naquilo que sabem que dá, porque ouviram que dá, e andámos todos... Eu lembro que aqui há uns anos não havia coração teriz em Portugal, não havia coração teriz. Algum imigrante, provavelmente em França, percebeu que as coração teriz poderiam dar dinheiro em Portugal e abriu uma coração... Uma coisa que eu não percebo, por exemplo, temos hambúrgueres. Os hambúrgueres massificaram-se, o McDonald's. Nós em Portugal temos as bifanas, temos os pregos. Porquê é que não temos isso é muito curioso. Eu vou lá chegar ao Paulo, ainda bem que me fala nisso, porque eu gosto de falar nisso. Mas deixa-me continuar com isto com os corações. Abriram corações por tudo quanto é lado. Tudo, em todos os postos, em todas as esquinas havia uma corações. Acabaram por se matar umas às outras. Ficaram apenas os mais fortes, uma ou duas ou três. Depois os próprios, as pastelarias tradicionais também se evoluíram nesse campo. Portanto, aqui funciona-se muito de ouvir. Tem que haver desenvolvimento, a inovação. Há uma coisa que eu fiquei muito surpreendido quando cheguei dos Estados Unidos, voltei a rever uma série de amigos que já não conhecia, muitos deles até já nem vi desde a escola primária, e que alguns deles tornaram-se grandes empresários. E eles convidaram-me para ir lá ver as empresas, até convidaram para lá a formação e não sei o quê. Fiquei muito espantado, mesmo nos setores tradicionais como o têxtil, a confecção e o calçado. A evolução que estes empresários portugueses, esta nova geração de pessoas que agora estão na casa dos 40, 50, 60 e 70 alguns, mas fizeram eu lembro das confecções daqui há uns anos de têxtil, eram coisas absolutamente artesanais. Hoje não, já estão muito modernizadas, inclusive é muito curioso que muitos deles já tiveram filhos, os filhos estão a continuar o projeto dos pais, que também já se formaram, muitos deles até tiraram cursos em universidades estrangeiras. Portanto, de facto, temos andado bem. Mas, também é uma coisa, e o Paulo falou nisso, o facto de eu ter tido uma trajetória muito internacional, quase um cidadão do mundo, portanto, também me deu para perceber, mesmo em países, por exemplo, no caso de Taiwan, que Taiwan é a principal produtora de microchips do mundo, dos mais avançados que há. Não é por acaso que a China também está interessada no Taiwan, tanto que essa maior empresa até mudou agora para o Colorado, nos Estados Unidos. Portanto, nós fizemos um trabalho louvável, interessante, os nossos empresários estão de parabéns, temos que continuar a apoiar, mas temos que começar a olhar para a economia do futuro, para o que é que vai ser o futuro. O que é que temos que mudar? Olha, nós estamos aqui a gravar estes desafios, onde eles passam logo pela inteligência artificial e a robótica. Isto vai ser uma revolução, vai ser muito mais a revolução com a inteligência artificial do que foi quando apareceu a escrita ou quando apareceu a primeira revolução industrial com a máquina a vapor. Isto vai ser uma revolução que ainda os próprios protagonistas ainda não perceberam o impacto, a dimensão do impacto que vai ter nas nossas vidas. Mas ele vai ser grande e nós não podemos perder o comboio, nós temos que estar na crista da onda. E o que é que precisamos de fazer? Que estruturas é que nós precisamos ter para aproveitar essa nova vaga? Boa pergunta. Desde logo, os nossos empresários têm que fazer formação nessas novas tecnologias, apostar não no setor tradicional também, mas não sobretudo, e apostar para novos campos. E felizmente a Universidade de Minho aqui tem feito um trabalho fantástico. A Universidade de Minho tem sido uma spin-off aqui do tecido empresarial aqui é um caso interessante, a Universidade de Minho versus a Universidade de Coimbra. A Universidade de Coimbra parece-me, eu fui lá candidato, parece-me que ficou parada no tempo. Aliás, desligou-se completamente do tecido comercial, do tecido industrial. E Coimbra está numa decadência absolutamente vergonhosa, comparado com Aveiro, comparado com Braga, e lá está, a Universidade tem um papel muito importante nesse desenvolvimento, como comboio de desenvolvimento. Exatamente, ainda bem que toca nesse assunto, porque assim, a Universidade de Minho é uma grande universidade com muita história, mas tem o problema que envelheceu, como nós, envelheceu. E nos cursos tradicionais como o Direito, como a Medicina, eles são muito bons, estão à frente, mas
tal como as nossas empresas têm que se modernizar, avançar para áreas inovadoras. Não podem ficar pelos cursos tradicionais. Está um bocadinho esclerosada a universidade, mas ela tem que se modernizar. Ao contrário das universidades novas, porque é o caso da Universidade Nova de Lisboa, o caso da Universidade de Minho, o caso da Universidade de Aveiro, que são universidades ainda que ainda não tinham essas dores de parto, digamos assim. Tinha gente muito jovem, cheia de vontade, pessoas que tinham inclusive feito os seus doutoramentos, os seus processos de investigação, todos no estrangeiro, nas melhores universidades do mundo. Estamos a falar do MIT, estamos a falar de Harvard, estamos a falar da Universidade do Texas e muitas outras. Portanto, essa gente veio cheia de vontade e criou aqui uma dinâmica na Universidade de Minho e como na Universidade de Aveiro e noutros, absolutamente fantástica, e daí teve um impacto aqui na região. As universidades são um motor de grande desenvolvimento das regiões onde estão. Agora, o que nós temos que evitar, e eu estou certo que os líderes, os dirigentes da Universidade de Minho e das outras universidades estão atentos a isso, não deixar cair que universidades antigas, na situação que muitas universidades antigas caíram. A Universidade de Minho é uma boa universidade, sem dúvida, tem que apostar mais nos cursos novos. Continuar sempre na senda da inovação. É uma coisa que a Universidade de Minho está a fazer, que é uma coisa que a Universidade de Aveiro está a fazer. Exatamente. Doutor Domingos, além de ser docente universitário, também passou por uma série de organismos internacionais onde tem também uma experiência muito válida em identificar muitas das realidades que agora se estão a manifestar, inclusive no nosso país. Eu trabalhei numa empresa, numa instituição em Viena, portanto, ligado aos investimentos em criptomoedas. E o que é que acontece? É que essa posição que eu tinha obrigava-me a viajar muito. Eu viajei praticamente pelo mundo inteiro, sobretudo concentrei-me aqui na Europa, mas estive em países da África, estive em países no Médio Oriente, etc. E à semelhança do que aconteceu também em Taiwan, que eu vi um país tão pequenino. Vejam bem, Taiwan, vale a pena refletir sobre isto. Taiwan é um país que é metade de Portugal. Desta metade é altamente, o relevo extremamente agreste e sinuoso. Portanto, a população de 23 milhões de habitantes concentra-se numa faixa muito pequena. No entanto, é a quinta economia do mundo. Portanto, porquê? Porque eles apostaram na educação de qualidade, na formação educacional de qualidade, apostaram nas áreas inovadoras, foi exatamente porque é isso que eles cresceram. Reparem, eles têm que importar tudo, eles não têm petróleo, eles não têm nada. Inclusive até a areia para fazer os edifícios tem que ser importada. Como é que um país tão pobre do ponto de vista conseguiu recursos naturais? Porquê? Porque apostou sobretudo na massa, digamos, na massa cinzenta, portanto no fator humano, digamos, nos cérebros. Hoje Taiwan é uma grande economia, eu calculo que aquilo vai ter um grande problema muito forte com a China. A China vai tentar ficar com aquilo e vai conseguir, com certeza. Os Estados Unidos estão a proteger Taiwan, não sei até quando, portanto isso seria uma outra conversa. Mas é uma economia absolutamente. E nós estamos muito a aprender com isso. Deixa-me dizer isto, Paulo. Eu adoro este país. É o meu país, onde eu nasci e viajei por tantos países, vivi em tantos países, vivi na Alemanha, vivi no Brasil, também estive no Brasil, inclusive na Bolsa de São Paulo, onde estive a fazer na Bolsa de Mercadorias e Futuros, já foi em 1995. Portanto, acho que tenho alguma propriedade para refletir um pouco sobre isto neste sentido. O mundo está a andar a uma velocidade absolutamente estonteante. Está a andar a uma velocidade, e eu sinto, apesar deste dinamismo dos portugueses, que estamos a ficar para trás. Estamos mesmo a ficar para trás. Não por culpa, muitas vezes, dos próprios empresários, mas por um sistema extremamente claustrofóbico que, se por um lado apoia os empresários, por outro lado carrega-lhes com impostos, tirando a competitividade das empresas. Portanto, aqui é licença para isto, licença para aquilo, é não sei o quê, taxinha, mais taxona. Quer dizer, é uma coisa impressionante, quer dizer, e esta mentalidade que nós temos de queremos sempre que o Estado é o dono de tudo, que tem que fazer tudo, nós temos que fazer por nossa vida. E lá dizia o Kennedy... é uma das razões pelas quais aderiu ao Chega. Essa foi uma razão, porque o Chega foi um elemento disruptor na política nacional.
lá está, voltamos ao André. O André foi um dos grandes impulsionadores, é um homem extremamente aberto e percebe tudo o que está acontecendo no mundo. Ele também esteve a fazer o doutoramento dele na Irlanda, portanto também deve ter, e com certeza também viaja muito, teve já um cheirinho do que se passa, e o André veio com uma mensagem de mudança de um país que está a ficar... Isto tornou-se quase uma cleptocracia, como nós sabemos, a corrupção atinge todos os níveis da sociedade. A corrupção Atinge todos os níveis. Valha-me Deus. Nós sabemos que há estatísticas que os países mais adiantados, aqueles mais desenvolvidos, são aqueles que têm menos corrupção. Sim. E os países mais atrasados no mundo são os que existem mais corrupção. Vamos ver quem é que está à frente. Será a Noruega, a Dinamarca, com níveis de corrupção baixíssimos. E lá atrás temos, então, no fundo da tabela, temos a Somália e a Eritreia, enfim, e o Sudão, que são... Portanto, alguns nós estamos aqui em 43º lugar, se a memória não me falha, descemos 10 lugares. 32º, descemos 10 lugares no meio dos anos. Isto é preocupante, não é? Portanto, sobretudo é preocupante porque as entidades responsáveis desvalorizam a corrupção. Desvalorizam a corrupção, isso é que revolta. Tudo que tem a ver com a economia paralela. Isto revolta as pessoas, aqueles que trabalham, aqueles que produzem riqueza, que somos pessoas vulgares, são pessoas normais, são pessoas que têm os seus empregos, que trabalham, que se esfalam todos os dias para levar-se para a sua casa e tentam fazer alguma coisa ao país, mas vêem-se completamente cerceados na sua atividade, na sua vontade. Vejam bem, por exemplo, como é que é possível, como é que este país chegou a um ponto que estamos a deixar a nossa massa cinzenta a emigrar, cerca de 1 milhão de jovens, que tanta falta nos faz, e estamos a substituir esta mão de obra altamente qualificada, que os pais e o país andaram a investir, para trazermos pessoas inqualificadas, sem falar português, sem saberem fazer nada, que nem formação profissional. E os dados estão aí à vista, porque o PIB continua a decrescer, ou não sobe, a decrescer, e a população aumentou, ou seja, até o Ministro das Finanças, o Ministro da Economia já disseram, o rácio do PIB no futuro vai ser muito pior e estamos preocupados. Ou seja, importaram pobreza para o nosso país. Sim, importas o terceiro mundo e tornas-te no terceiro mundo. Mas há um estudo estatístico feito pela Universidade Irlandesa, ou pelo governo irlandês, agora não está certo, que este traduz tudo. E só não... Eu fico muito espantado como é que as pessoas não conseguem pensar um pouco. E o que é que diz este estudo? Há sempre esta ideia, vêm os imigrantes vão trazer crescimento económico. Não vão nada, aliás, vê-se que eles vieram... Mas a Holanda fez um estudo, então, porque o que é que eles fizeram? Foram ver as pessoas que emigraram para a Holanda, que vieram dos países desenvolvidos, como a América, como os Estados Unidos, como os países da Europa. Estas pessoas que emigraram para a Holanda foram responsáveis por um aumento da sua contribuição para a sociedade na ordem dos 500 mil euros, 2 milhões e meio de euros, assim é que é, estava a pensar ainda em contos, portanto, para a sociedade. As pessoas que vêm dos países desenvolvidos. Portanto, cada uma contribuiu com 2 milhões e meio. Um imigrante vai, por exemplo, para a França e contribui, um imigrante ocidental, um país ocidental, contribui em média com isso. Ao contrário, as pessoas que vêm dos países subdesenvolvidos, que nós chamamos de terceiro mundo, portanto, é o contrário. Representam uma crescente na despesa na ordem negativamente, portanto, se contribui negativamente na ordem também de cerca de 1 milhão ou 2 milhões ao fim de uma vida. Estamos a falar de... Isso em Portugal e na política, como é que se pode expressar em termos de posições do Chega? Bom, o Chega, nós sabemos que o Chega defende logo um princípio que para mim é basilar. Os empregos devem ser dados em função do mérito. As pessoas têm que ocupar através do mérito. E se nós temos jovens que têm esse mérito, porque é que não lhe damos a oportunidade de estarmos a trazer pessoas do outro lado que não vão contribuir em nada para a nossa... Antes, pelo contrário. Aliás, é muito curioso também um outro dado. É que nós todos nos lembramos daquela imigração que veio do Médio Oriente, da Síria, não sei o quê, quando a Angela Merkel deixou entrar. Na Alemanha, hoje, passado 10 anos, o que é que se repara? 70% dessas pessoas continuam a depender da segurança social do Estado. Portanto, é impressionante. Portanto, isto é um peso para a sociedade enorme. Eu acho que há um ciclo vicioso, que se as pessoas têm ajudas,
não tem nenhum incentivo para ir Obviamente. procurar ou mudar a sua Sim, vida. nós temos uma comunidade em Portugal que exemplifica claramente isso. Exatamente, ou seja, o próprio Estado está a manter os vícios de uma classe que depois não acrescenta nada, pelo Que contrário. são os outros portugueses que trabalham como imenso, que o português trabalha muito, ao contrário do que se diz, o português trabalha-se imenso neste país, quem trabalha a sério, pode não ser da melhor forma, às vezes os métodos e as metodologias de trabalho podem ser as mais inteligentes, mas não interessa, mas trabalham, temos é que modernizar os métodos e procedimentos, mas são estas pessoas que vão pagar tudo isso, não é? Exatamente. Portanto, quanto ao Chega obviamente começa por aí, temos que ter as pessoas devem ocupar os lugares por mérito, por valor, mas tem outra coisa curiosa, e faz muito bem, vamos controlar a imigração e ver as necessidades que o país tem e então escolher aquelas pessoas que nos Aliás, podem... isso está inscrito na legislação. O Ministério dos Negócios Estrangeiros, todos os anos, antes do orçamento ser apresentado e votado, tem que apresentar uma lista das necessidades do país em termos de recursos humanos. Exatamente. Agora, o que se fez foi absolutamente criminoso abrir as portas indiscriminadamente e agora estamos... Isso foi inacreditável, acabar com o CEF, problemas acabarem com o CEF. Isto foi uma bandalheira total, quer dizer, isto é inacreditável, não pode acontecer. Vamos lá ver, nós também temos que perceber uma coisa, o mundo está a transformar-se. É quando as pessoas dizem, precisamos de imigração. Será que precisamos de imigração? Vamos ver, porque a tecnologia está-se a desenvolver a um ritmo tal... a tal inteligência artificial, a robótica, que os lugares vão ser feitos. Não há nada, isto quem não ama são palavras minhas, é do Elon Musk, não há trabalho nenhum que a inteligência não possa fazer melhor e mais barato. Uhum. Portanto, vamos lá ver, quando as pessoas precisamos de imigração, não sei se precisamos, pode ser que agora até precisamos, mas de mais 10 anos está a rodar a uma velocidade de tal forma, que pode ser que daqui a 10 anos não precisamos nem porque é que vamos fazer com essas pessoas que estão cá depois. Eu não tenho nada quanto à imigração. E, aliás, há aqui duas coisas que é importante refletir. Uma coisa é a imigração, outra coisa é dar a nacionalidade. São coisas diferentes. A pessoa quer vir para cá trabalhar. Nós precisamos, muito bem. Passa-se uma carta de trabalho. Acabou o trabalho, não arranjou, faz favor, vai embora. Já ganhou o seu, faz favor, não lhe ficamos a dever nada, não nos fica a dever nada a nós. Portanto, agora, da nacionalidade, sobretudo a culturas que não têm nada a ver com as nossas, que são contrárias à nossa matriz cristã, europeia, por respeito pelos direitos humanos, respeito pelos direitos de toda a gente, enfim, tudo isso não faz sentido. Temos que ir com calma, mas o que me parece é que a maior parte dos nossos dirigentes são completamente... bem assim. Eu achei que é a única força política que está a pôr... como eu disse logo no início da conversa, o Chega a um elemento disruptor neste status quo. Temos que mudar as coisas. Os partidos também estão esclerosados, o PS está esclerosado, o PSD está esclerosado, o Bloco de Esquerda e esses nem vale a pena falar neles, que é perda de tempo. Agora, há um partido novo que sabe que, com uma pessoa jovem, com uma pessoa inteligente, tem ideias, que sabe qual é o caminho que quer trilhar, desde logo diminuir, acabar nunca se acaba com a corrupção, mas diminuir drasticamente a corrupção, o mérito, os corruptos. Exato, os corruptos. Já se dizia, já há muito tempo, dos Amoreiras, quando alguém comprou lá um apartamento, os pombos diziam corrupto. E parece que agora há cada vez mais pombos. Eu mais o cor é cada corrupto, vez eu acho maior. que o nosso país vira uma cleptocracia. Eu acho que isto é quem rouba, quem mais leva para casa. Sim, quando as coisas agora estão ao nível da Sim, polícia estamos a ver o que é que está a acontecer agora. Olha, agora mudando um bocado a localização geográfica e falando do nosso distrito. O nosso distrito, em termos de representatividade do Chega, acha que está bem representado? O que é que se pode fazer de trabalho político no distrito para fazer prosperar o Chega? Paulo, eu agradeço essa pergunta, porque essa pergunta é mesmo oportuna. Temos que ver aqui o problema em duas dimensões. Vamos falar do distrito. Primeiro, o tecido empresarial. Braga, neste momento, o distrito de Braga é dos distritos mais dinâmicos do país. Em termos empresariais, em termos científicos, em termos académicos, é dos
distritos mais desenvolvidos do país. Não fica nada atrás de Lisboa, vamos ver. Não, em termos de criação de riqueza, não. Depois não temos a distribuição de Muito bem, riqueza exatamente. que existe Ora bem, em Lisboa. o que é que nós precisamos? Está tudo muito concentrado em Lisboa. Está tudo muito concentrado, exatamente, mas em termos de, obviamente, a atividade económica tende sempre a aproximar da atividade política para tomar decisões mais rápidas, tudo. Mas Braga teve um desenvolvimento, o Distrito de Braga teve um desenvolvimento absolutamente extraordinário nos últimos anos. Muitas vezes não da melhor forma, como nós sabemos. Mas o que é que o país, aqui é que o Distrito precisa? Depois vou ao Chega. Portanto, precisam de atores políticos que façam essa aproximação às pessoas, ao cidadão comum e também aos empresários, aos indivíduos que se dedicam à agricultura, portanto aos agricultores. Também, embora aqui a nossa... Eu gosto sempre de fazer uma comparação, sim. Mesmo com a Idade Média e posteriormente. Nós tínhamos os mosteiros na Idade Média e os mosteiros eram o corpo, mas também tinha a cerca. E a cerca era onde se fazia o cultivo. Estávamos a falar de uma época em que os camponeses não tinham grande apetência para conhecer os ciclos da natureza, os ciclos de semear, etc. E aprendiam na cerca. Ou seja, a partir daí começou-se a cultivar a vinha, começou-se a cultivar as batatas, exportámos as batatas para o resto da Europa. As batatas fritas da Bélgica são conhecidas. Quem as cultivou foram os portugueses. Os portugueses. E é mais laranjas, mais laranjas. Fomos nós que levamos as laranjas para todo lado. E temos as universidades são esse fermento, que está a substituir os mosteiros da Idade Média para difundir o conhecimento, que é essencial. É muito interessante, essa análise é muito interessante. O Paulo há um bocado falou de uma coisa, agora a propósito falou de uma coisa que era o caso dos produtos que nós temos de qualidade que muitas vezes não são exportados. Bom, como nós sabemos, um exemplo é o caso das natas, que agora as natas estão a ser exportadas e estão a ser produzidas, até os chineses agora produzem natas, que é a tarte de ovo, como se chama, não é? Roubaram os portugueses essa... Bom, mas nós temos aqui, eu quando estava, agora voltando um bocadinho outra vez aos Estados Unidos, eu quando estava nos Estados Unidos, eu tive uma ideia que não era uma ideia inovadora, assim, pensei, aqui uma coisa que dava dinheiro nos Estados Unidos, que encaixa exatamente no tipo de alimentação que os americanos gostam muito, eram as francesinhas. E um dia eu fiz a experiência, a minha mulher veio a Portugal e disse, olha, quando fores a Portugal vais trazer produtos para fazermos francesinhas. Vai aqui para os nossos amigos americanos. E assim foi. Ela levou, inclusive até ela levou vinho português e tudo. Ela conseguiu passar 2 ou 3 garrafas. E demos francesinhas aos nossos amigos americanos. Aquilo que foi quase uma micro-experiência que a gente fez. Os americanos ficaram absolutamente deliciados com a francesinha. Tens que me explicar como é que se faz isto, eu não sei o que mais. Bem, até eu já estou com fome. eu agora gosto muito de francesinhas. Mas deixa-me te contar. E depois... eu pensei com os meus botões assim, olha, cara, aqui está uma boa oportunidade de fazer. E eu tinha de fazer abrir aqui um negócio. Até fazer um franchising. Já tinha experiência de franchising. Fazer um franchising. Porque eu tinha a certeza que se abrisse um restaurante a fazer francesinhas, aquilo ia ser um sucesso. Depois eu franchisava aquilo e eu podia ganhar fortunas. Mas eu já fiquei a pensar, andei aqui uma vida a investir no meu doutoramento, na minha vida científica, e agora vou deixar isto. E fiquei ali naquela ambivalência, faço, não faço. Mas ainda cheguei ao banco, porque a própria universidade tem um banco. A própria, que é o Credit da University Federal Union, qualquer coisa, já não me lembro bem, qualquer coisa assim, e onde eu tinha a minha conta eu fui falar. E perguntei à minha gestora da conta e disse-lhe, imagino que eu tinha aqui as hipóteses, estamos a pensar, não há nada concreto. Tenho aqui uma hipótese para abrir um negócio aqui. Ela pega no telefone, ligou, chama 2 técnicos cá abaixo, vieram de falar comigo, fomos lá para uma salinha, eles emprestavam-me o dinheiro, só precisava de 10% dos capitais próprios. O resto, lá está, é uma coisa que em Portugal ninguém faz. Isto não existe. E mata muitas boas ideias à partida. Mas nós sabemos que os bancos em Portugal são muito conservadores. Mas o Estado é que podia ajudar. Eu acho que não são conservadores. Nós é que pagamos os desvarios dos bancos. Eles são conservadores para o comum dos portugueses. Mas parece que são muito estroinas para muita gente. Mas é pena porque há alunos que saem das universidades, são alunos com ideias interessantíssimas, startups que alguns até conseguem montar, e depois, o caso da Primavera, por exemplo, é um caso de grande sucesso, e há muitas outras por aí. Quer dizer, é uma pena, mas... E aqui em Braga
como é que o Chega se pode afirmar? O Chega pode ser afirmado, tem muitas coisas para chegar, para lá chegar. Há uma coisa que desde logo que eu sinto, pelo círculo de amigos que eu vou tendo, que existe alguma resistência de determinados setores da sociedade em se chegar ao Chega, passa o pleonasmo. Porque as pessoas daqui da Distrital, que representam o Chega, são pessoas que não... que têm algumas limitações, não sei, não me queria alargar muito sobre isso, não fica bem estar a dizer mal dos outros, mas uma das coisas é mudar a Distrital, pôr gente de grande qualidade, gente inteligente, gente credível, com prestígio, e que tenha experiência do terreno, que tenha essa experiência. O Paulo, por exemplo, tem. O Paulo trabalha nas finanças, é um indivíduo que sabe muito bem como é que o mercado funciona. Portanto, e mais gente que nós temos no partido. Portanto, temos que chamar essas pessoas, esperemos a que as pessoas as elejam, e depois, o passo seguinte, conquistar a cabeça e o coração dos eleitores, para criar, enfim, uma relação direta com o empresariado, com os agricultores, com todos os setores da sociedade, e para podermos dizer, não, nós estamos aqui, nós não precisamos da política para nada. Não precisamos, aliás, as pessoas que eu conheço do Chega, que me estão próximas, não precisam da política para nada. Todos eles têm os seus projetos pessoais, estão aqui porque acreditam que é possível, ainda é possível mudar Portugal, não sei se vai ser possível se formos mais tarde, que ainda é possível mudar este país para um país mais ativo, um país mais dinâmico, um país sério, um país credível, onde os níveis de corrupção sejam muito mais baixos, sabendo que infelizmente não é possível acabar com a corrupção. E é criar estes veios de transmissão diretos à sociedade. O porta-voz, chega a ser o porta-voz dos profissionais, Exatamente. ser o porta-voz dos trabalhadores. Vamos inverter a pirâmide. Em vez de ser a pirâmide de cima para baixo, vamos pôr de baixo para cima. Quer dizer, ouvir, e nós estamos cá para representar as pessoas da sociedade, todos os setores da sociedade. Acho que é a minha maneira de ver as coisas. Domingos, muito obrigado, por esta entrevista e pela sua partilha de experiência de vida e de percurso de vida. Acho que foi muito, muito positivo para nós. Muito obrigado. Até breve. Até breve.